reiteramos os votos de boa tarde a todos aqui presentes para mais um dia de aula, né? Hoje estão a dar boas-vindas a todos os colegas aqui na sala. Mas antes de apresentar o portal que é responsável por essas jornadas de cursos, que é o Portal Pensador, né? O nosso portal já existe desde 2017 e é uma iniciativa de pesquisadores angolanos, tal foi criado com o objetivo de apoiar instituições de ensino superior angolanas na criação, implementação e manutenção de revistas científicas, bem como ajudar a qualificar o trabalho dos pesquisadores angolanos. Sobre este evento, está sendo realizado pelo portal Pensador, que tem como lema desmistificando a produção do conhecimento científico para a criação de um ecossistema nacional de produção científica. Contará com a realização de 20 reuniões, né, 20 aulas neste caso, e todas elas serão em formato virtual, por essa plataforma Google Meet. E dentre os temas abordados, vamos falar sobre divulgação científica, indexação, a solicitação de um INSS, os cursos que estão por vir, e muito mais. E todos esses cursos, para o mês de outubro, este mês, todos os cursos desta jornada são grátis, e a partir da segunda quinzena do mês de novembro já haverá alguma coparticipação para os outros cursos. E também para estes cursos, quem desejar receber os certificados de participação, pode sempre indicar na lista que passa aqui no chat do curso, fazer o pagamento do valor correspondente, que são 5.000 kwanzas por cada curso, e receberá então a posterior o seu certificado. E convidamos também a todos, né, nas aulas, a sentirem-se à vontade para interagirem com os professores, que dentre eles teremos professores nacionais e não só para essas aulas, então sintam-se à vontade em conversar com os professores para que as aulas sejam mais interativas. E convidamos também todos a visitarem a nossa página no Facebook Portal Pensador e também a acederem ao nosso grupo do WhatsApp para receberem mais informações sobre estes e outros cursos que fazem parte desta jornada que vai terminar 20 de dezembro. E para a aula de hoje, né, como bem sabemos, é o término do curso de divulgação científica. Quem dará esta aula é o professor doutor Felizardo Costa, que é docente universitário e também membro do portal Pensador. Professor. Neuza, muito obrigado e muito obrigado a todos os colegas que estão cá conosco. Um obrigado muito especial à professora Ruth, à professora Leonora, ao colega Capela, colega Vitorino, que estão em todos os nossos encontros, o Cássia, que estão em todos os nossos encontros. Se faltaram, devem ter faltado no máximo, se calhar, a um. Então, são o nosso público cativo. Se tivermos que arranjar uma forma de brinde, já sabemos quem vão ser os que vão receber esses brindes. E se tivermos que os dar, os daremos. Obrigada. Nós é que agradecemos, doutora Ruth. Agradecemos muito e estamos muito felizes por essa participação ativa e permanente. Então, hoje nós vamos iniciar a conversa sobre gêneros de escrita científica. Na verdade, quando falamos de escrita científica, estamos a falar, portanto, do gênero de escrita científica, estamos a falar da comunicação científica. Só lembrando, e é sempre bom fazermos esse lembrete, nós começamos a nossa conversa fazendo a distinção entre divulgação científica e comunicação científica. Então, na parte da divulgação, trabalhamos já muitos elementos, fizemos aquela discussão introdutória, o Dr. Gilberto ajudou-nos com alguns exercícios para fazer uma planificação de uma ação de divulgação e depois partimos para um exemplo de uma ação de comunicação científica. O que ocorre, na verdade, é que quando estamos a falar de um artigo científico, nós estamos a falar de comunicação científica. Então, aquele exercício que fizemos ontem sobre planificação de uma ação de comunicação, nós vimos a planificação de um evento, mas poderíamos muito bem ter pensado sobre a planificação, a escrita de um artigo. Hoje, vamos começar a falar um pouco sobre isso. Vocês vão reparar que existem vários tipos de artigos. Nós vamos falar em sessões diferentes de artigos diferentes. Hoje vamos dar ênfase ao relato de experiência e vocês já vão entender um pouco por que nós escolhemos o relato de experiência. Esse encontro sobre relato de experiência vai acontecer em 4 sessões. Então, hoje vamos ter a primeira, a segunda, no e-mail que nos foi enviado hoje de manhã, não me lembro se foi de manhã cedo ou à meia da manhã, já nem me lembro, mas no e-mail que a equipa enviou hoje de manhã, vocês viram as datas lá.
claro, as datas de cada um dos encontros. Então, como vocês podem imaginar, o encontro de hoje é para nós entendermos aqueles aspectos mais básicos, aquelas coisas mais introdutórias e também já aprendermos um bocadinho sobre este artigo em particular. E ao longo dos outros encontros, nós queremos continuar a aprofundar, mas o nosso principal objetivo, ao termos dividido a conversa sobre relatos de experiência em 4 encontros, é muito simples. O nosso sonho é que no final, bom, nós não temos a ambição grande de que todos vocês vão poder escrever um relato de experiência, mas esperamos que pelo menos consigam fazer o esboço de um artigo que seja um relato de experiência. Esse é o nosso objetivo, por isso é que são tantos encontros. De tal maneira que vamos passando aos pouquinhos, e aí enquanto passamos, hoje ainda não, mas a partir do segundo encontro, já vamos trabalhar em cima de um pequeno esboço de um artigo de relato de experiência. Hoje vamos só falar de alguns pequenos aspectos iniciais, porque também não vai dar tempo de falar tudo. Mas, de novo, o nosso sonho, a nossa vontade, o nosso desejo, com todos os limites que sabemos que o nosso desejo tem, é que depois desses encontros, todos nós, vocês, nós do portal, consigamos ter um esboço de um relato de experiência, ok? E é o mesmo espírito que nós queremos ter quando tivermos que trabalhar todas as outras modalidades de artigos, que eu não vou antecipar, porque agora aqui na apresentação eu vou falar um pouco sobre isso. Então, deixa-me só aqui partilhar a tela para apresentar-vos, para então falar a partir do PowerPoint. Hoje, sempre que vocês sentirem que o PowerPoint não está a mudar, avisem-me, ok? Por favor. E depois também, eu peço-vos que, em vez de apenas levantarem a mão naquele botãozinho, eu peço que não façam só isso. Eu peço que também abram o microfone e se manifestem. E entendo que alguns aqui não vão ter essa vontade de falar, etc. Então, eu vou pedir ajuda aos colegas, a todos os colegas, principalmente os colegas do portal, mas a todos que estão aqui na sala. Quando virem que um colega levantou a mão e eu não estou a me manifestar, é porque provavelmente eu não vi. Aquele que tem coragem de fazer isso, ajude, liga o microfone e chama a atenção. Felizardo, olha, tem alguém aqui que quer falar, por favor. E aí vamos fazer com que a conversa seja uma conversa de facto dialógica. Bom, então começando sobre relatos de experiência. É bom dizer que existem vários gêneros de escrita científica. O relato de experiência é apenas um deles, ok? Mas, antes mesmo, eu quero mostrar-vos o que é que nós queremos tratar hoje. Reservamos 4 tópicos. O primeiro deles é para falar sobre o que são artigos científicos. Sentimos que precisamos de iniciar por ali, porque esse é o primeiro encontro em que estamos a falar sobre uma modalidade de artigos. Então, nós não podemos esperar que todo mundo já tenha familiaridade com essa conversa. Então, vamos iniciar, vamos conversar um bocadinho sobre o que são artigos científicos. Depois, vamos falar um pouco sobre qual é a estrutura padrão de qualquer artigo científico, seja ele um relato de experiência ou seja ele artigo de qualquer natureza. E depois, vamos falar sobre como é que são, então, os relatos de experiência e depois para que é que servem, de onde é que surgem, etc. E aí, é nesse sentido que vamos começar a falar um pouco sobre como escrever um relato de experiência, ok? Esse último tópico nós só vamos iniciar, ok? Nós não vamos terminar hoje. Então, já partindo para o início, sobre a escrita propriamente dita de um artigo científico. O que precisamos de saber em primeiro lugar é, quando eu escrevo um artigo científico, este artigo normalmente é escrito para ser submetido em uma revista científica. Então, nós escrevemos artigos para submeter em uma revista. Aqui, vocês têm as imagens de revistas científicas angolanas. Então, vocês podem reparar aí, tem várias. E tem muitas mais. Nós não temos só estas revistas. Existem muitas outras revistas científicas. Aliás, eu gostaria até já de parabenizar o Vitorino, que recebi a notificação de colegas da revista Tundaval e que tinham um artigo submetido lá na revista Tundaval. Então, isso é interessante porque significa que os nossos encontros estão a ajudar, de facto, a fazer aquilo que nós queremos. Abrir-nos as nossas cabeças para a investigação e a desmistificarmos cada vez mais essa questão da produção do conhecimento. Então, eu agradeço muito, inclusive, por isso, parabenizo-vos e incentivo a que todos façam isso e em várias outras revistas por aí, do portal e não só do portal, ok? Então, primeira coisa que precisamos de saber é quando eu escrevo um artigo é para publicar numa revista. Alguns de vocês podem perguntar assim: mas eu não posso escrever um artigo científico para publicar num livro? Aquele artigo que você escreve para publicar num livro não é exatamente um artigo científico. É o que nós chamamos de capítulo de livro. E podem também perguntar por que é diferente? Bom, a primeira diferença está no processo pelo qual aquele artigo passa. Quando nós escrevemos um artigo para uma revista científica, o nosso artigo é submetido a um processo de avaliação
que é feito por uma comissão científica. Um dos cursos que nós vamos dar é sobre avaliação de artigos científicos, inclusive vai ser dado pelo professor Arsenio Ilingani, que trabalha há muitos anos com essa questão da avaliação científica e tem uma experiência também muito interessante, ele vai falar sobre isso. Mas pronto, de qualquer forma, é importante nós sabermos que quando escrevemos um artigo científico, ele é submetido a uma avaliação por especialistas e essa avaliação se chama avaliação por pares. Por que é avaliação por pares? Porque quem avalia os nossos artigos são os nossos pares cientistas, ou seja, são outros cientistas e outros professores universitários e muitas vezes outros que são alunos de mestrado, alunos de doutoramento, ou seja, todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma com a pesquisa, ok? Bom, se eu que estou a escrever o artigo já sou PhD, já sou pós-doutor, já sou, como diriam os jovens, XPTO de títulos, o meu artigo também tem que ser avaliado? Sim, também tem que ser avaliado. Por quê? Porque nós consideramos que esse é um princípio importante da ciência. A qualificação da produção científica é resultante justamente dessa avaliação por pares. Então, vocês não vão encontrar artigos publicados sem avaliação por pares. Se o artigo for publicado sem avaliação por pares, provavelmente a sua qualidade está, vamos assim dizer, prejudicada, vamos assim dizer. Então, quando vocês quiserem submeter um artigo a uma revista, vão lá nas normas da revista e verifiquem. Também tem uma formação que vamos falar sobre revistas. E verifiquem se aquela revista faz avaliação por pares. Se lá não tem nenhuma informação sobre isso, epa, não se metam nisso. Não publiquem ali o vosso artigo. Procurem uma outra revista, ok? Porque o processo de avaliação por pares é uma obrigatoriedade para a qualificação da revista e, por conseguinte, para a qualificação do artigo científico e também para a qualificação do pesquisador. Então, se eu publico um artigo numa revista que é só dos meus amigos e que nós publicamos os artigos uns dos outros, o que vai acontecer é que em algum momento vai se perceber que aquela revista não tem qualidade, é uma revista de comadres ou de compadres. E por causa disso, aquele meu artigo, aqueles artigos todos que eu fui escrevendo e publicando naquela revista perdem validade na hora de se fazer a avaliação, por exemplo, da minha produção científica. Então nós precisamos de ter isso em atenção. Então, vamos lá. Primeiro, sempre que eu estou a escrever um artigo, eu devo saber que esse artigo vai ser depois submetido a uma revista científica. Segundo, eu devo saber que esse artigo, quando for submetido a uma revista, vai passar por uma coisa chamada avaliação por pares, que é o processo pelo qual o artigo é lido e relido por outras pessoas. A avaliação por pares normalmente acontece de três formas. Na primeira forma de avaliação por pares, o artigo é submetido à revista. O responsável pela revista, que normalmente se chama editor-chefe, recebe o artigo, faz a triagem, vê se o artigo tem condições de ser encaminhado para um colega que vai avaliar e envia o artigo. Só que tem um detalhe. Aquele colega que vai receber o artigo, ele não me conhece, não sabe quem é o autor, tá? E eu que estou a ser avaliado, também não sei quem está a avaliar o meu artigo. Esse tipo de avaliação se chama avaliação duplo cego. Quer dizer que é duplamente cega. Quem envia o artigo é cego porque ele não sabe quem é que vai avaliar. E quem está a avaliar o artigo é cego porque não sabe quem é o autor. O único que conhece o autor do artigo e o avaliador é o editor-chefe. O que quer dizer que o editor-chefe é uma pessoa que tem que ter uma boca do túmulo, um túmulo. Ele não pode dizer, por exemplo, ao fulano, olha, teu artigo está a ser avaliado pelo Beltrano ou pelo Cicrano. Não pode fazer isso, ok? A segunda forma de avaliação é a avaliação simples cego. O Felizardo encaminhou o artigo, então eu vou pegar o exemplo do Vitorino. O Vitorino não te envaidece muito, ok? com elogio. Então, o Vitorino, por exemplo, submeteu seu artigo à revista. Numa avaliação duplo cego, o Vitorino nunca vai saber quem avaliou seu artigo. E o avaliador nunca vai saber quem é o autor daquele artigo. Bom, eu não sou o editor-chefe da revista, apenas foi me dado a novidade. Depois, quando é avaliação simples cega, o que é que acontece? O autor não sabe quem está a avaliar o seu artigo, mas o avaliador sabe de quem é o artigo que ele está a avaliar. Então, eu, por exemplo, sei que estou a avaliar o artigo, por exemplo, da professora Leonora, ou da doutora Ruth, ou mesmo do Vitorino, mas o Vitorino não sabe que eu é que estou a lhe avaliar. Isso é simples cego. E a avaliação aberta, que é aquela em que todos nós sabemos tudo. Eu sei quem está a avaliar o meu artigo e o avaliador sabe quem é que está a avaliar. Cada uma dessas formas de avaliação tem vantagens e desvantagens. Isso vai ser aprofundado lá à frente quando se discutir a avaliação de artigos científicos. O que é que precisamos de saber? Os nossos artigos vão passar por uma dessas três formas de avaliação. E vocês vão saber qual é a forma de avaliação do vosso artigo. Se é duplo cego, simples cego ou aberta, ok? Como já dissemos, a avaliação é importante para qualificar o artigo. Normalmente, como resultado da avaliação, podem surgir três vereditos.
Primeiro, o artigo é recusado. Então, o artigo é devolvido e você não pode voltar a submeter aquela revista. Segundo, o artigo é aceite. Então, ele pode ser aceito e submetido. E uma outra opção é, o artigo é aceite, mas precisa de fazer algumas melhorias. Isso é uma terceira possibilidade. Então, nesses casos, quando o artigo é recusado, nós não precisamos de ficar chateados com quem avaliou o nosso artigo. Nós temos que ver o que é que fez com que o meu artigo fosse recusado. Às vezes eu formulei mal o objetivo, outras vezes a minha metodologia não está clara, outras vezes a minha bibliografia não está atualizada ou eu não fiz citação de forma correta, e aí eu vou corrigir. E depois de corrigir, eu envio para outra revista ou para a mesma. Então, quando o nosso artigo é avaliado, nós não precisamos de ficar chateados com quem nos avalia, muito pelo contrário. Então, essas coisitas básicas nós temos que saber quando vamos trabalhar num artigo, seja ele de que natureza for. Bom, então, o que é que são artigos? Que tipos e que tipos de artigos existem? Eu já iniciei falando que um dos tipos de artigos que existe é justamente relato de experiência, mas existem vários outros. Mas vamos começar primeiro por saber o que é o artigo científico, ok? Dividimos por tópicos essa tentativa de explicação do que é o artigo científico. O primeiro tópico é, não se esqueçam que o artigo é uma peça de comunicação científica. O que é que isso significa? Nós já falamos de divulgação científica e já falamos de comunicação científica. Então, o artigo não pode ser confundido com uma peça de divulgação. Ela é uma peça de comunicação. Porque alguém pode ajudar aqui? Por que o artigo é uma peça de comunicação científica e não uma peça de divulgação científica? Por favor. Dá uma água rápida. Estou feliz, Arthur. Sim, é uma peça de comunicação científica porque a comunicação, nesse caso, é feita entre cientistas ou entre conhecedores da ciência ou da área em questão. Perfeito. Muito obrigado. É exatamente isso. Então, quando eu escrevo um artigo científico, eu tenho que ter consciência. Eu não estou a falar com o meu avô, não estou a falar com os meus amigos, eu estou a falar com outros colegas pesquisadores, outros colegas professores universitários, o que quiser. Então, a primeira característica, quando tivermos que definir o artigo, é justamente o fato de que um artigo é uma peça de comunicação científica. Bom, se é uma peça de comunicação científica, isso quer dizer que a linguagem que eu vou usar deve ser adequada. Eu não vou usar aquelas características de uma linguagem, por exemplo, extremamente flexível, adaptada ao contexto, tal, que são características, vamos assim dizer, de uma peça de divulgação científica. Eu tenho que me preocupar com linguagem técnica, por exemplo. Meu artigo tem que usar linguagem técnica. Eu tenho que me preocupar com a maneira como eu vou colocar a informação, deve estar adequada à maneira como se espera que a informação esteja dentro de um artigo científico, por exemplo. Eu não posso dar opiniões sem um lastro na teoria. Quer dizer, eu não posso dar opiniões que não tenham base em uma teoria, em uma ideia científica e outras coisas mais. Segundo elemento importante, vocês me desculpem, eu vou ter que ir tomando uns golitos de água de vez em quando, porque, de novo, ontem minha voz não estava muito boa e hoje ela ainda não melhorou totalmente. Apesar das várias receitas caseiras que me foram dadas, ela está muito melhor hoje, de facto, mas de vez em quando eu tenho assim que hidratar a garganta, ok? Então peço-vos desculpas por essas interrupções de vez em quando. Bom, segunda parte da compreensão do que é um artigo científico é, no artigo científico, sempre nós sabemos quem escreveu. Ou seja, o artigo científico não pode ser um documento anônimo. Ele não é uma denúncia anônima. Artigo científico é um texto que tem claramente quem escreveu e, se tiver, coautores. Aliás, essa questão da autoria é muito interessante. Tem discussões muito boas quando falamos de autoria. Acho que no primeiro ou segundo encontro, se não estou em erro, alguém perguntou sobre isso. Um orientador pode ser coautor, inclusive, até, se eu não me engano, foi o colega Vitorino. E inclusive falou do caso de um amigo que escreve vários artigos com outras pessoas e eventualmente professores e etc. Não é pecado nenhum, tá? Não é pecado nenhum, não tem nenhum problema antiético eu ser coautor ou eu ter coautores no meu trabalho. O problema é quando os coautores não contribuíram com nada no meu trabalho. Só contribuíram com o nome, por exemplo. E nesse sentido, quem é convidado a ser coautor, ele deve ter essa preocupação. Bom, eu contribuí significativamente para esse trabalho ou só apanhei boleia? Porque é muito bom apanhar boleia dos trabalhos para ter publicação. Eu constantemente
vejo colegas meus a reclamarem, tá? Por exemplo, alunos de mestrado, a reclamarem porque são obrigados a colocarem os seus orientadores como coautores de um trabalho que às vezes o orientador não fez nada. De um trabalho, digo, do artigo, ok? Não do artigo. Então ele terminou a dissertação, já sente que foi muito isolado durante a dissertação e, bom, agora vai escrever um artigo científico com base na dissertação. Ele escreveu o artigo, mas de repente o orientador se apercebe e diz, olha, tens que pôr aí o meu nome, né? Eu fui o teu orientador, né? Ou ainda, o trabalho que ele mal orientou terminou uma lindeza de trabalho. E aí o orientador, né, com inveja do orientando, diz assim, olha, agora vamos transformar isso em livro e vamos ser autor e coautor. Como eu sou o mais graduado, eu vou ser o primeiro autor. Então, isso é aquilo que chamamos de autoria indevida, ok? Mas o artigo científico sempre vai ter autoria. Claro que não é responsabilidade da revista avaliar se essa autoria está certa ou não. Apesar de que há algumas revistas que fazem um exercício muito interessante. Ele pede que se descreva no fim do artigo qual foi a responsabilidade de cada um dos autores. Então você vai dizer, esse autor fez isso, 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 isso. O autor número 2 fez isso, isso, isso. O número 3 fez isso, isso, isso. O número 4 fez isso, isso, isso. E por que as revistas fazem isso? Porque eles viram que muitas vezes existe sim essa tal da autoria abusiva, né? Ou indevida. E então, ao fazer essa descrição, aquele que disser assim, bom, eu fiz o cálculo da percentagem. Oh, meu amigo, ele não é autor do trabalho. O cálculo da percentagem hoje em dia se faz em programas. O próprio Excel faz o cálculo de percentagens, né? O SPSS faz o cálculo de percentagens. Então eu não preciso de alguém no trabalho que a sua única contribuição foi calcular percentagens das minhas tabelas. Então, a autoria do artigo é muito importante e é uma coisa muito séria. Em grupos de pesquisa, o que muitas vezes pode acontecer e é normal, faz-se uma pesquisa e depois vai se escrevendo o trabalho, cada um escreve uma parte e tal, mas muitas vezes pode ter no grupo alguém que não é muito bom em escrever, mas ele participou da investigação. Ele também foi uma das pessoas que protagonizou aquele resultado. Então ele merece sim fazer parte do artigo. Então vocês vão ver que há muitos casos de artigos que têm, por exemplo, 20 autores. E se vocês ficaram atentos, eu não sei se vocês tiveram essa oportunidade de ver, eu depois vou tentar ver se consigo encontrar e mostrar-vos. Durante a pandemia, muitos artigos foram publicados sobre o coronavírus. E eu lembro de vários artigos que na altura eram publicados, que tinham mais de 40 autores, 20 autores. Era muita gente na autoria. Mas era compreensível porque eram trabalhos resultantes de pesquisas que estavam a ser feitas na hora e que envolviam pessoas de diferentes laboratórios de investigação. Então, no final das contas, os 20 eram mesmo os 20 técnicos que contribuíram para a realização daquela pesquisa. Claro, é possível que haja um outro que apanhe o boleio. Por que também a autoria é muito importante? Porque algumas vezes, algumas vezes não, sempre que você é autor de um artigo, você também está a assumir a responsabilidade criminal por qualquer informação criminosa que esteja no artigo. Então, ser autor de um artigo não é só ter o nome no artigo. Ser autor de um artigo é assinar que você também atesta tudo o que foi feito naquele artigo. Vou dar-vos um exemplo. Há uns 3 anos atrás, houve uma polêmica, isso foi no Brasil, em que há um artigo que havia sido publicado na área de biologia, e era um artigo que estudava, era um estudo sobre células, não vou lembrar exatamente sobre o que era. E aquilo tinha sido o resultado de uma tese de doutoramento de uma aluna de um curso de doutoramento lá de uma universidade brasileira. Ela pegou uma parte da tese, o que é normal, tá? E transformou aquilo em um artigo, mas o que é que acontece? A imagem que ela disse que tirou das células que estavam a estudar, depois se mostrou que não era dela. Por quê? Depois que o artigo foi publicado, um grupo de pesquisadores lá nos Estados Unidos escreveu para a revista em que o artigo foi publicado e disse assim, olha, essa fotografia é nossa. Nós tiramos essa fotografia, enviaram um artigo em que publicaram aquela fotografia e conseguiram demonstrar que a única coisa que a senhora fez foi mudar a posição da fotografia. Ou seja, pegou a fotografia dos outros colegas e colocou de cabeça para baixo, deu nova legenda e publicou. Qual era o problema além disso? O problema é que na autoria daquele artigo estava a menina, que era a autora original da tese de doutoramento, a orientadora da menina, 3 ou 4 colegas de laboratório de pesquisa, laboratório de pesquisa, e uma senhora que na altura era a reitora da universidade. Vejam. Então, quando a coisa explodiu, a reitora disse assim, não, eu não sei nada desse artigo, eu nem sabia sequer que eu era coautora. A minha contribuição foi uma contribuição insignificante. Então, reparem, a autoria de um artigo científico, ela não é uma coisa simples, é uma coisa muito séria. Então, primeiro, o artigo científico é uma peça de comunicação científica. Segundo, o artigo científico sempre tem autoria claramente apresentada.
ok? Terceiro ponto, respeito ao facto de que o artigo ele não é uma discussão, vamos assim dizer, de comadres. O artigo discute ideias. O artigo discute fenômenos, discute teorias. E ele faz essa discussão de forma especializada. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tiver que escrever um artigo, eu tenho que decidir. Estou a escrever a partir de que campo? Estou a escrever a partir da biologia? Estou a escrever a partir da psicologia, da filosofia, da história? É um campo de conhecimento. Okay? Eu não posso dizer assim, não, eu estou a escrever um artigo a partir da biologia. Aí eu começo o artigo a discutir a teoria, a obra de Charles Darwin, Teoria da Evolução das Espécies, e de repente cito Gênesis. Aí eu já estou a fazer uma mistura que não é muito boa, não é conveniente para um artigo. Então, eu quero fazer uma discussão teológica, então eu vou escrever um artigo no campo teológico. Eu quero fazer uma discussão da biologia, então eu vou escrever um artigo tendo como referências pessoas do campo da biologia. Isso é muito importante. Isso diz respeito a uma coisa que não vamos discutir hoje, nós vamos discutir nos próximos encontros, que é a construção do marco teórico. E um último elemento para definirmos o que é um artigo é que ele respeita convenções éticas. Essas convenções éticas não são quaisquer. São convenções éticas vamos assim dizer, são convenções éticas do campo da pesquisa científica. Vou dar exemplo. Eu preciso de usar métodos científicos. Eu não vou usar quaisquer métodos. E os métodos científicos são o resultado de muita investigação, de muita reflexão, de muita pesquisa, de muitos acordos entre cientistas. E os métodos têm uma característica importante. Eles dizem respeito às pessoas, vamos chamar assim, que participaram da pesquisa, que foram, por exemplo, entrevistadas, as pessoas que foram submetidas a determinada experiência. E, nesse sentido, esses métodos precisam de respeitar a dignidade humana. Ou seja, quando eu estou a falar de métodos, eu estou a falar de uma dimensão ética da minha pesquisa. E a dimensão ética diz respeito, então, a todo o conjunto de normas que eu preciso de respeitar para que a minha pesquisa seja uma pesquisa considerada séria e respeitável. E seja aceita não só pela sociedade, mas principalmente pela comunidade científica. Então, os cientistas já estabeleceram quais são as convenções éticas que precisam ser seguidas. E nós, quando escrevemos um artigo, precisamos de respeitá-las também. E aí elas então dizem respeito aos métodos, dizem respeito às técnicas, aos processos, aos resultados. Vamos pensar, por exemplo, em relação a resultados. Esses meus dados, como é que eles foram coletados? Eu respeitei as pessoas na hora de coletar dados? Há uma discussão que eu sempre faço com as pessoas com quem eu discuto pesquisa científica, sejam meus alunos, sejam outras pessoas, e essa discussão é constante, vamos chamar assim, que é a seguinte: nós sempre discutimos que quando eu vou aplicar um questionário, por exemplo, eu não posso obrigar as pessoas a responderem. Então, entre várias perguntas, eu tenho que perguntar o seguinte: olha, eu tenho aqui esse questionário, é sobre o assunto XY, gostaria de saber se você tem interesse em responder. Não é obrigatório, é preciso dizer isso. Não é obrigatório, a participação é totalmente voluntária e se você quiser desistir, já começaste a preencher, mas de repente queres desistir, tens todo o direito de desistir. Se por acaso você me entregou o questionário, eu levo, faço o tratamento, mas uma semana depois você mudou de ideias, podes me ligar, está aqui o meu número de telefone, para eu retirar o teu questionário do meio dos outros questionários. Isso se chama princípio ético. Isso está nas convenções éticas. Quando se trata de ética em pesquisa, estamos a falar disso também. Do respeito à vontade das pessoas que participam da pesquisa. Então vamos lá. O que é um artigo científico? Primeiro, é uma peça de comunicação científica. Então não é qualquer coisa. Segundo, é um documento que tem autoria claramente identificável. Terceiro, discute ideias, teorias dentro de um campo especializado de conhecimento. E quarto, respeita as convenções da ética em pesquisa. Ok? Até aqui, alguém quer se manifestar? Porque eu sei que dei muitas informações, algumas delas, se calhar, são muito novas para muitos dos que estão ali na sala. Então, se alguém quiser me interpelar, fiquem à vontade. Eu não estou a ver o chat, então, se tem alguma pergunta no chat, por favor, colegas, ajudem-me. Se tem alguém com a mão levantada, por favor, ligue o microfone agora e fale. Vou dar o gole da água, se ninguém se manifestar, vou continuar. É, por falar em água, aprendi hoje com uma amiga que para beber água também precisamos de aprender a beber água. É preciso beber em pequenos goles. Eu bebi a água de maneira anárquica, vivendo e aprendendo. Imagina aprender a beber água aos 39 anos. Então, esse copo que está aqui comigo vai durar até 18h30 hoje. Continuando. Então, reparem que... Sim, 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 estou a ouvir. Sim, sim.
Alguém escreveu que o problema, é o colega Lídia Domingos, ele escreve que o problema é o critério da aceitação, pois o artigo ser publicado sem mestre, se Ah, tiver um mestre como coautor, né? Ele ok. diz isso. Ele coloca que o problema é o critério de aceitação, é isso? Sim, Ok, exatamente. Ele vamos diz lá. que o problema é o critério da Perfeito. aceitação. Muito bem. Eu vou falar um pouco sobre isso, sobre os critérios de aceitação. É, na verdade, o que ocorre quando submetemos um artigo é muito simples. Primeiro passo, e eu vou recordar, quando se falar sobre revistas científicas, aliás, avaliação de artigos científicos, já se falar sobre isso, ok? E revistas também. O primeiro passo, quando o meu artigo é enviado a uma revista, a primeira coisa que se faz é uma coisa chamada triagem. É como a triagem é igual à triagem que nós fazemos no hospital. Você chega no hospital, não vai direto para o consultório médico. Levam-te para uma sala, né? Fazem a medição da tensão, às vezes, em alguns casos, também fazem a medição da temperatura ou de outras coisas que se acharem importantes, o peso e tal, a altura e por aí fora, e só depois é que te encaminham para o médico. Isso é triagem. Quando nós fazemos a submissão do artigo, o artigo passa pelos mesmos processos. Também se mede a temperatura do artigo científico, também se avalia o peso, também se avalia a altura e por aí fora. Como é que se faz isso? Ok. Antes de submeter um artigo a uma revista, vocês precisam de ler as normas da revista. Isso também vai ser discutido quando falarmos sobre revistas científicas. Então, eu vou dar um exemplo, ok? Na nossa revista aqui da Escola Superior Pedagógica do Bengo, para submeter um artigo, tem algumas normas. Primeiro, você precisa de definir qual é o tipo de artigo que você está a submeter. Vamos imaginar que eu queira submeter um relato de experiência. Ok. Tem normas específicas para o relato de experiência. Primeiro, o relato de experiência não pode ter, perdão, abaixo de 13 páginas. Ele tem que ter, no mínimo, 13 páginas, o relato de experiência. Segundo, o relato de experiência, ele não é um artigo propriamente de pesquisa empírica. Então, a parte da metodologia, nós não exigimos que tenha, por exemplo, a apresentação de gráficos e tabelas. Isso é desnecessário no relato de experiência. Mas, é outra coisa, o tipo de letra. A nossa revista recebe os artigos com o tipo de letra Times New Roman. Pode ser que eu esteja me enganando aqui. É mesmo, Time New Roman, tamanho 12, espaçamento duplo. Outra regra, na primeira página, coloca-se o título em português, o título em espanhol, o título em inglês. Resumo em português, resumo em espanhol, resumo em inglês. A seguir, cada um dos resumos tem que ter as respectivas palavras-chave, e só são 3 palavras-chave. Depois, não pode ter nenhuma identificação do autor dentro do texto. O que é identificação do autor? Não pode ter nome do autor, não pode ter instituição de proveniência, não pode ter e-mail, não pode ter nada que permita identificar o autor. As normas são as normas da APA, tá? 2016. E, bom, tem aí outro conjunto de regras que não adianta listar todas. Se você escrever um artigo e não respeita essas regras, o teu artigo não passa da triagem. Assim que chega na triagem, a equipa de edição vê que o artigo não respeita os itens da triagem e devolve o artigo para o autor, recusa o artigo, tá? Rejeita o artigo. Então, esse é o primeiro filtro. Segundo filtro, bom, o artigo passou pela triagem. O que acontece agora? Ele é enviado para o avaliador científico, que normalmente que faz aquelas avaliações que eu tinha falado, simples cego, duplo cego e aberto. Normalmente se envia para no mínimo 2 pessoas. Tá? Revistas que já têm muito mais gente a colaborar enviam para 3 pessoas, para haver desempate. Então, vamos imaginar que o primeiro avaliador diz que o artigo deve ser rejeitado, o segundo diz que o artigo deve ser aceito. Tem empate. Então, enviamos para um terceiro revisor que vai decidir que aquele artigo, por exemplo, pode ser aceito. Então, tem 2 pontos, o artigo passa. Ou, não pode ser aceito, tem 2 pontos, o artigo reprova. Mas na base do que é que eles decidem se o artigo pode ou não ser aprovado? As revistas sempre têm um formulário de avaliação do artigo. E nesse formulário, o que é que eles avaliam? Vão avaliar como é que está o teu resumo, como é que está a tua introdução. Mas agora aqui eu já estou a me antecipar demais. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, ok? Pronto, só para te entender. Como é que está a parte... Vão avaliar cada uma das secções, vão avaliar a informação que está dentro de cada uma das secções para ver se o artigo satisfaz os requisitos mínimos de um artigo científico. Quando essa parte formal toda está muito bem organizada, o artigo precisa de um elemento muito importante. O artigo precisa de apresentar novidades científicas. Então, às vezes, um artigo que está tecnicamente bem elaborado pode ser recusado porque não tem novidade científica. Tá? Eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer um artigo que fala sobre consequências do consumo de bebidas alcoólicas. O que mais tem hoje no mundo artigos e livros sobre isso. O meu artigo científico tem que ter alguma novidade, tem que ter alguma coisa que ainda não foi dito por outros que fizeram a mesma pesquisa, porque senão ele vai ser recusado imediatamente, porque é um artigo que não tem novidade científica. Então, para quem fez a pergunta, eu não consigo saber quem foi, para quem fez a pergunta,
os requisitos normalmente eles são muito claros nas revistas. Se a revista não tem esses requisitos de forma clara, e como é que o autor vai saber que os requisitos são claros? Quando lhe devolverem o seu artigo, vão lhe devolver em anexo à ficha de avaliação. E você vai ver os comentários que foram feitos ao teu artigo dentro da ficha de avaliação. Pronto, não sei se eu respondi a pergunta, se não, depois eu posso voltar. Avançando. Então, eu estava a dizer, primeiro, o que é o artigo científico. O artigo científico tem todas essas características. E aí entramos para os gêneros. Existem vários tipos de artigos científicos. Eu não listo aqui todos os tipos. Nós só trouxemos aqui alguns deles. Temos um tipo de artigos que chamamos de artigos teóricos. Normalmente, os artigos teóricos são aquilo são aqueles que fazem análises críticas de temas atuais, por exemplo. Pegam um assunto qualquer e discutem esse assunto sem necessariamente fazer coleta de dados. Tá? Não vai para o campo. Então, os artigos teóricos, eles na verdade são uma espécie de artigo que resulta de uma reflexão profunda sobre um assunto. É claro que para eu fazer um artigo dessa natureza, tem uma estrada dentro daquele campo de conhecimento. Tá? Senão, não faz muito sentido. A seguir, temos os artigos de estudo de caso, de revisão da literatura. Esse artigo de revisão da literatura é quando eu quero analisar o que é que já se disse sobre esse assunto até hoje. Então, eu vou lá, vou ler vários artigos, vários livros, várias coisas sobre, e depois eu vou dizer às pessoas, olha, sobre esse assunto você chegou até aqui, falta avançar mais para essa ou para aquela direção. Um artigo de revisão da literatura, ele deve ser um artigo que exige do autor um volume de leitura muito grande. Eu vou dizer assim, eu vou fazer um artigo de revisão da literatura sobre os estudos que já existem a respeito das consequências do álcool. Eu tenho que ler milhares de materiais. Eu tenho que ler milhares de artigos, milhares de livros para depois chegar até aí. Hoje em dia, existem programas informáticos que fazem uma coisa que se chama meta-análise. E a meta-análise facilita muito a revisão da literatura, ok? Porque você coloca, normalmente são programas que estão interligados, por exemplo, à internet. Aí você coloca os parâmetros, tipo que assuntos você quer pesquisar, quais são as palavras-chave, e o programa vai lá na internet e começa a pesquisar, começa a buscar, vamos assim dizer, até encontrar tudo, e o próprio programa vai dizer assim, olha, Felizardo, acabou, já não tem mais assunto sobre isso, já não tem mais nada sobre isso. A partir daí, então, você começa a analisar o que o programa encontrou. Outro tipo de artigo são os estudos de caso. É muito comum escrever artigos de caso a partir da experiência hospitalar. Tá? Então, vocês vão ver que muitas vezes os estudos de casos clínicos, eles começam como estudos de caso. Alguém colocou uma mensagem no chat, por favor, ajudem-me para ver se é uma pergunta ou não. Depois temos as redes. É uma pergunta. Agradecia que me ajudassem a saber qual foi a pergunta. O Ilídio Gaspar levantou a mão. Ilídio, por favor, abra o microfone e tenha bondade. Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o período em que se encontrarem. Viva! É um privilégio estar novamente, de todas as vezes que eu já estive com o doutor. Mas, doutor, me ficou aqui uma pulga na orelha quando falou do artigo teórico e Sim. do artigo De revisão de revisão da literatura. Sim. Sim, pode falar. Eu Estamos a ouvir com cortes. o doutor se puder descer um bocado desse artigo, porque me parece que no final de tudo chegam a ser a mesma coisa. Então, queria saber quando é que eu estou propriamente trabalhando e quando é que eu propriamente estou a trabalhar no artigo. Entendi, perfeito. Hello? Se percebeu, está bem, melhor ainda. Vou fechar o microfone. Ok, pronto. Vamos lá. O que seria, então, o artigo teórico? No artigo, é claro que qualquer peça de comunicação científica tem sempre uma parte que chamamos de enquadramento teórico, marco teórico, sempre, ok? Não interessa qual ela sempre vai ter um marco teórico, ok? Uns mais profundos, noutros menos, mas sempre vai ter. Então, mas quando é que nós estamos diante de um artigo de revisão da literatura? Quando o artigo basicamente é só revisão, é só marco teórico, vamos dizer assim. Que é aquele artigo que o que eu estou a fazer é uma análise de livros, de artigos que falam sobre determinado assunto. Então, vamos pegar um assunto. Vamos fugir do assunto do álcool, vamos falar do outro. Vamos falar, se calhar, do insucesso escolar. Eu quero escrever um artigo de revisão da literatura sobre o insucesso escolar no contexto angolano. O que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou buscar tudo, estão a ouvir, né? Tudo, absolutamente tudo. O que eu conseguir encontrar sobre esse assunto. Então, eu vou procurar artigos, eu vou procurar livros.
nas bibliotecas, por exemplo, das universidades que existem em Angola, que têm cursos de educação. Eu vou procurar monografias, dissertações, teses. Depois eu vou procurar artigos nas revistas, as revistas online, nas revistas físicas. Depois de terminar essa busca, eu vou sentar, vou organizar isso e vou começar a ler um a um. Depois de terminar a leitura, eu vou fazer uma análise de cada um dos materiais que eu estou a ler. Para depois, no final, eu dizer assim, de tudo que eu li, o que já foi dito é isso. E eu vou fazer um resumo de tudo que já foi dito. E falta ainda dizer aquilo. Então, estou a indicar caminhos para novas investigações. Então, a revisão da literatura serve para isso. Para que eu faça uma análise intensiva da literatura e consiga apontar novos caminhos de investigação científica. Já os artigos teóricos não são uma revisão da literatura necessariamente. Claro que sempre vai ter revisão da literatura, porque, como eu disse, todo artigo científico tem um marco teórico ou revisão da literatura, é a mesma coisa, tá? Só que nos artigos teóricos conta muito mais a minha própria experiência. Então, eu, Felizardo, quero falar sobre o problema do insucesso escolar em Angola, e eu vou falar isso com base na minha experiência de professor. Vamos imaginar que eu seja professor, por exemplo, há 20 anos. Que nesse caso até é mesmo o caso, eu sou professor há 20 anos. Então, eu vou usar a minha experiência de 20 anos de professor para começar agora a discutir e a falar sobre insucesso escolar. Então, eu vou fazer uma análise, que não é uma análise apenas superficial, é uma análise aprofundada, é uma análise contextualizada e é uma análise crítica, tá? Sobre esse assunto. Então, neste caso, eu estou diante de um artigo teórico. O que é que isso quer dizer? Que os artigos teóricos são de preferência para aquelas pessoas que têm muita experiência prática e muita experiência científica também, de leitura, de pesquisa, de investigação. Porque eu que estou agora a iniciar, não vou querer escrever um artigo teórico. O que é que eu tenho para dizer? O que é que eu já li sobre o assunto para dizer alguma coisa a respeito? Então, é isso. Eu não sei se ajudou, Elídio, a minha resposta. Pronto, eu vou imaginar que sim. Se não, ligas o microfone e falas de novo, já? Por favor. Bom, então, saindo daqui da discussão sobre os tipos de artigos, bom, estávamos para outra resenha. Os artigos que são estudos de caso, na verdade, são aqueles artigos que resultam, quase sempre resultam de práticas, vamos assim dizer, práticas clínicas ou práticas paramédicas ou práticas ligadas a ações de saúde. Mas não só, ok? Não só. Nós podemos fazer estudos de caso, por exemplo, pegando uma pessoa que está ligada a uma questão, vamos pensar, criminalidade. Eu posso fazer estudo de caso de um indivíduo, tá? Mas pronto, os estudos de caso são muito usados em pesquisas clínicas e muitas vezes os grandes testes clínicos começam com estudos. Eu vou dar-vos um exemplo. Quando eu vim para o Bengo, eu descobri uma doença que eu não sabia que existia, porque no Lubango eu nunca tinha me deparado com essa doença. Aqui no Bengo e em Luanda chamam de cabeça aberta. Eu acho que alguns aqui na sala já devem ter ouvido falar dessa doença. E segundo me explicaram, a cabeça aberta é uma doença em que a parte superior do crânio, do crânio mesmo, né, o osso, amolece de tal maneira que é quase possível tocar no cérebro. Imaginem só. Mas qual é o problema? Não tem tratamento médico porque não tem nenhum estudo dessa doença. Ou seja, para a medicina moderna essa doença não existe. Então, muitas vezes, inclusive, ela é tratada de forma caseira, tradicional, como costumamos dizer aqui em Angola. Seria muito interessante começar a escrever um artigo, pegando um paciente que aparece, analisando a vida desse paciente, revirando a vida desse paciente e fazer depois um artigo sobre essa doença. Isso é um estudo de caso. No final, teríamos um artigo que faz estudo daquele caso e, tá, ao publicar esse artigo, iria fazer com que outros pesquisadores soubessem e se interessassem também em conhecer. E aí, se calhar, com o tempo, nós teríamos facilmente um estudo clínico com muita gente nessas condições. E aí, a partir daí, começariam os artigos sobre esse caso. Eu sei que aqui na sala tem algumas pessoas que são da área de saúde, é uma dica já de pesquisa e artigo para vocês fazerem. A seguir temos a resenha. A resenha é, na verdade, um dos tipos mais simples de artigo científico. Na nossa revista, a Revista Angolana de Extensão, a resenha normalmente pode ter de 5 a 8 páginas, ok? É muito simples. Mas o que é uma resenha? É uma resenha muito simples. Eu pego um livro, eu vou ler um livro qualquer, tá? E depois eu vou escrever uma espécie de resumo comentado daquele livro. Porque a resenha é muito mais do que só um resumo. Na resenha eu digo o que o livro diz e eu faço a minha própria análise sobre aquilo que o livro diz. Isso é uma resenha. Então, mas claro que a primeira coisa que eu preciso de fazer para fazer uma resenha é ler. E a resenha é o gênero de escrita científica que só usa uma referência bibliográfica, que é o livro que você está a resenhar.
E vocês podem perguntar, mas esse artigo é importante. É importante, sim, senhora. Mas como é que você torna a tua resenha numa resenha importante? Faça resenhas de clássicos ou faça resenha de livros que são atuais e importantes em determinada área de conhecimento. Esse é o segredo para uma boa resenha. Depois temos, então, as entrevistas. Eu vou deixar o relato de experiência para o fim. Temos, então, as entrevistas. E o que é uma entrevista? Vocês todos já assistiram, todos nós já assistimos na televisão uma entrevista, né? Eu falo, quer dizer, eu pergunto e a outra pessoa responde, né? Mas claro que tem todo um conjunto de regras para que a entrevista aconteça. Os jornalistas são os melhores em fazer entrevistas, para dizer a verdade. Então, a entrevista, para quem não sabe, também é um gênero de escrita científica. Mas quando é que ela é um gênero de escrita científica? Quando é uma entrevista que tem valor científico. Como é que eu faço uma revista ter valor científico? Uma entrevista, perdão. Ter valor científico. Eu faço uma entrevista ter valor científico, por exemplo, entrevistando pessoas que vão tributar alguma coisa à ciência. Vou dar-vos um exemplo. Eu quero fazer uma entrevista sobre o ensino superior. Aí eu vou jogar a pergunta para vocês. Quem vocês acham que no país tem a informação mais atual, a informação mais aprofundada, a informação mais correta sobre o ensino superior em Angola? Quem vocês acham? Podem abrir o microfone e falar, faz favor. Acho que a ministra do Ensino Superior, Muito em obrigado. segundo lugar, o Sim. secretário de Estado. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Então, vocês ali já têm duas pessoas para entrevistarem. Se vocês quiserem começar por uma entrevista com alguém que vos pode dar informação sobre o ensino superior. Aliás, a revista Angolana de Extensão Universitária, uma das entrevistas que fez foi justamente com o secretário de Estado para o Ensino Superior. Então, reparem que quando vocês querem fazer uma entrevista que tenha valor, vocês têm que pensar que para ter valor, a pessoa que está a ser entrevistada também tem que ter valor. Tem que ter valor vamos assim dizer, para a comunidade científica, mas também tem que ter valor para a sociedade, dependendo do assunto que queremos tratar. Então, eu vou dar um outro exemplo. Quando estávamos a viver a pandemia, fazia muito sentido entrevistar alguém que tivesse sido contaminado pelo Covid, entre os primeiros, por exemplo. E aí, de novo, na revista científica, na revista de extensão, nós temos uma entrevista que não foi com uma pessoa que na época estava contaminada, mas foi com uma das primeiras pessoas a ter sido colocada em confinamento domiciliar. Então, fizemos a entrevista com essa pessoa aqui. Por ironia do destino, era nosso colega Canubem. Então, foi fácil de fazer. Então, reparem, o valor da entrevista depende do valor da pessoa que você quer entrevistar. Outro exemplo, eu sou da área da educação, seria bom entrevistar alguém que seja uma figura importante na área da educação, um pesquisador importante. Então, nesse momento, quem é o pesquisador importante na área da educação? Não consigo me lembrar agora de nenhum. Só consigo lembrar dos mortos. Por exemplo, uma entrevista com o Paulo Freire, se ele estivesse vivo, se fosse possível ressuscitá-lo, seria interessante. Felipe Zau. Ok, ótimo, muito obrigado, Felipe Zau. Felipe Zau, doutor. Sim, ouvi, muito obrigado. Felipe Zau, ok, pronto, é uma pessoa interessante para fazer uma entrevista. Então, reparem, nós podemos fazer uma entrevista e transformar a entrevista num texto de valor científico. E, por último, relato de experiência. Ou seja, deixei o relato de experiência justamente porque o nosso objetivo é começar a falar sobre o relato de experiência. A primeira coisa que eu gostaria de vos trazer a respeito do relato de experiência é a compreensão de que ele é um artigo igual a todos os outros, ok? Então, o formato dele também é parecido ao formato dos outros. Então, essa estrutura que vocês veem ali é a estrutura padrão de qualquer artigo científico. Então, ele sempre vai começar por um resumo, depois tem introdução, o enquadramento teórico, alguns chamam de enquadramento teórico, outros chamam de marco teórico, isso varia muito, tá? Tem a metodologia, discussão, resultados de discussão e conclusão. É claro que a parte de resultados de discussão num relato de experiência tem características muito diferentes de um artigo teórico ou de um artigo empírico, ok? Hoje, nós só vamos falar de duas coisas. Só vamos falar do resumo e da introdução, só, para também não ficar muito pesado. Vamos entender um pouco também que coisas, por exemplo, são importantes que exista nesse artigo, que é um artigo de relato de experiência. O que é bom nós termos em conta? Primeira coisa, é muito importante que o que nós estamos a colocar, além de ser correto, aquilo que eu disse lá atrás, o teu artigo pode ser tecnicamente muito bom, mas será que ele é necessário? Será que ele traz alguma novidade? Será que ele traz alguma coisa que de fato é importante para algum elemento da realidade? Ou não? É só um delírio meu.
eu preciso de pensar bem na revista que eu vou submeter. Nem todas as revistas aceitam relatos de experiência, tá? Então precisamos de ver qual é a revista e se ela aceita relatos de experiência. É sempre bom que vocês rediscutam o vosso artigo com outras pessoas. Entreguem o artigo para outra pessoa ler, ok? Não tenham medo que vos roubem. Procurem alguém de confiança, sempre ajuda. Um colega. Por isso é que é importante nós estarmos em grupos de pesquisa, porque no grupo de pesquisa, se o colega te roubar, você vai ver o artigo que o colega publicou, né? Depois, a parte da metodologia, como eu disse, há um tratamento diferenciado nos relatos de experiência, entretanto, eles têm também metodologia e resultados. Vocês precisam de selecionar quais são os resultados que vão usar e quais são aqueles que não precisam, que são desnecessários. E precisam de ter a certeza que todos os resultados que vocês apresentam estão sustentados pelo trabalho. Por exemplo, tem ligação com a parte do arco teórico e tem ligação com outras partes do trabalho. Quando terminarem de escrever o vosso trabalho, façam isso aqui, o ponto 7. Eu acho que, não sei se todo mundo que está na sala sabe cozinhar, mas quem sabe cozinhar sabe muito bem que quando você vai preparar alguma coisa, carne, peixe, etc., se você põe o alho e não deixa nem um pouquinho, ele normalmente não absorve completamente o sabor do alho, né? O tempero. Então você tem que pegar a carne ou o peixe, temperar e deixa aí. Deixa aí uma meia hora, uma hora, ou mais tempo se você quiser, para que o alho seja absorvido mesmo pela carne. Então, no fundo, quando eu digo que é para deixar o texto em vias de alho, é uma maneira de você próprio também absorver com tranquilidade o conteúdo do que você escreveu. Depois, deixa em vias de alho uma semana, 2 semanas, um mês. Volta para o texto, relê o texto e vê se está tudo bem. Tá? Então, é isso que estou a chamar aqui de deixar em vias de alho. Há aspectos importantes para pensar. O teu texto é coerente? Como é que ele está organizado? Ele segue uma estrutura formal? Está dentro das normas da revista, por exemplo? Isso já tinha colocado, ele é relevante ou não? E ele é fácil de ler ou é um texto muito difícil, parece uma mensagem secreta? E essas coisas dizem respeito, entre outras, à linguagem e à própria escrita científica em si, né? Então, há alguns aspectos da linguagem que é preciso levar em conta. Por exemplo, qual é o tempo que eu vou usar? E aí, você vai escrever no passado, presente e futuro. E aqui a resposta é muito simples. Todo artigo científico é uma descrição do que já ocorreu. Então, você tem que escrever sempre no passado. Nós fizemos, realizou-se, alcançou-se, obteve-se, e por aí fora, tá? A pessoa gramatical já é mais discutível. Hoje em dia, vocês vão encontrar muitos artigos, sobretudo artigos brasileiros, que eles não têm apreço nenhum por aquela forma impessoal, tipo, fez, realizou, não. O autor escreve mesmo, nós fizemos isso. Ou ainda, eu fiz isso. É claro que o eu é totalmente desaconselhável, ok? Porque vocês não estão a escrever só para vocês. É muito bom nós, porque é um reconhecimento de que há muitos processos que não foram feitos só por si. Por exemplo, quando nós aplicamos um questionário, alguém teve que responder o questionário. Então, você não fez aquilo acontecer sozinho. Então, nós, aí é uma questão de humildade, tá? Então, quanto à pessoa, sempre se sugere usar o nós. O impessoal, se vocês quiserem usar uma coisa mais pessoal, usem o nós e não o eu, ok? Evitar gírias fica muito difícil, inclusive, ler um texto com gírias, a não ser que seja um texto que está a estudar gírias, tá? E, claro, há uma coisa que muitas vezes nós fazemos, às vezes até por distração. Eu escrevo e digo assim, segundo vários autores, vários estudos dizem, não, é preciso dizer que autores e que estudos. Então, segundo Miguel, o Antônio, o Vitorino, o João, né? É preciso dizer. Também estudos. Segundo um estudo realizado pela Universidade tal, né? No ano tal, sobre o assunto X. Isso é muito importante. Quanto à escrita, ainda, a escrita científica, há alguns elementos que vocês precisam de pensar. Primeiro, o que eu escrevo, ele é um argumento lógico. Tem um princípio, um meio e um fim. Vocês viram lá na estrutura. Então, tudo o que eu escrevo em cima tem que ter consequências ao longo do texto. O que é que eu quero dizer? A afirmação que eu coloco na introdução, ela tem que ter um rastro ao longo do texto. Se na introdução eu digo assim, neste texto eu vou apresentar uma nova teoria. Essa teoria tem que ser apresentada em algum momento do texto. Isso é o plano lógico, tá? Para facilitar o trabalho, é sempre bom dividir o artigo em secções. Vocês viram lá atrás, aquilo que eu mostrei aqui atrás como estrutura, na verdade, do artigo, são secções. Secção do resumo, secção da introdução, secção do enquadramento, secção da metodologia, secção dos resultados, secção das conclusões, ok? São secções. A divisão em secções facilita muito a compreensão do teu texto, ok? Desculpa, estou a saltar, estou aqui. Ok, avancei demais. Então, é sempre bom dividir em secções. Outra coisa,
Os títulos, não inventem títulos que não tenham relação com o conteúdo e façam esforço dos parágrafos estarem interligados. Lembrem-se sempre, um artigo é uma conversa, tá? Eu estou a conversar com o outro que não me vê. Não vale nós escrevermos uma coisa e esperarmos que o outro adivinhe o sentido do que nós escrevemos. Nós precisamos deixar claro aquilo que estamos a escrever. É outra coisa. Evitar repetir coisas, informações e palavras. Às vezes pensamos que precisamos de repetir porque vai ficar marcado na cabeça das pessoas. Não, 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 não. Não se repete informação, sobretudo informação que não precisa mesmo ser repetida, desnecessária. Okay? É evitar repetição de informação. E é evitar informação irrelevante. Os brasileiros dizem assim, evitar encher linguiça. Porque vocês sabem muito bem que a linguiça, que na verdade é uma categoria de chouriço, muitas vezes são aquelas carnes que não servem para nada, né? Então, informação irrelevante é linguiça. Então evitem encher os vossos artigos de linguiça. Se usarem números, se usarem símbolos, tabelas, usem só se vocês acham que são importantes. E tenham a certeza que o que vocês estão a usar está correto. Tá? Não usem números que estão incorretos, que dão percentagens erradas, etc. Agora, quer dizer, estávamos já a falar sobre relatos. Então, o relato de experiência resulta do quê? Quais são as coisas que nos permitem depois transformar em relato de experiência? Ok. Primeiro, estágios. Eu imagino que aqui tenha pessoas. Aliás, ontem, se eu não estou em erro, um dos colegas disse que estava a assistir, estava a acompanhar-nos, mas dentro do estágio. Então, boa notícia para si. Podes fazer um relato de experiência com base nesse teu estágio e transformar isso em um artigo científico. Eu acho que seria fantástico. E não te esqueças de citar aqueles momentos em que você, enquanto estava no estágio e estava com algum tempo livre, entrava aí numa live para aprender um pouco mais sobre ciência. Faça um relato de experiência. Então, os estágios são uma boa. E os estágios, eu gosto de ressaltar o estágio porque não existe, tá? Não existe curso de licenciatura, por exemplo, que não tenha estágio. Seja direito, seja das engenharias, seja educação, todos têm estágio. Então, o relato de experiência seria um tipo de artigo que serve para todo tipo de experiência universitária. Segundo, são as experiências de laboratório. Quem trabalha em laboratório também pode fazer um artigo que é um relato de experiência. As atuações profissionais, nós professores, por exemplo, eu fui professor de prática pedagógica por algum tempo. Na minha vida já passei várias vezes por essa experiência da prática pedagógica, mas mais recentemente também fui professor de prática pedagógica. Também é um exercício interessante. Transformar aquela nossa experiência da prática pedagógica em um relato de experiência, em que você vai relatando todas as coisas que aconteceram e tal, e depois no final fazer o tipo de reflexão que se espera de um relato de experiência. E as experiências de campo também são importantes fontes para se escrever um relato de experiência. Dou uma pausa aqui. Não sei se alguém quer se manifestar rapidamente. Se calhar vos gerou alguma dúvida e vocês gostariam de compreender um pouco melhor essa ideia de um relato de experiência para cada uma dessas modalidades. Alguém quer? Lembrem-se sempre, não basta escreverem no chat, tá? Liguem o microfone e falem, porque eu não consigo ver o chat. Se alguém escreveu no chat, por favor, um dos colegas que está na turma, leia a pergunta pelo outro, por favor. Bom, não temos nada no chat, doutor. Pronto. E não temos nada no microfone também. Vos digo, eu fico muito feliz quando eu escuto esse microfone aí do outro lado. Fico felizaço da vida. Então, de vez em quando, ainda que seja só para me fazerem rir, façam isso. Eu acho que também rir muito vai ajudar a melhorar a minha voz. Costa, Sim, por favor, doutora Ruth. lembrei-me agora de uma situação. Por favor. Se eu constatar que os alunos têm tendência, agora por causa da existência do novo acordo ortográfico, sim. não é? Sim. E Angola ainda não ter ratificado o acordo, existe um conflito. Eu já constatei mesmo que isso está a acontecer, muitos alunos já estão a escrever de acordo com as regras do novo acordo ortográfico. Exato, sim. Será que eu podia considerar isso, fazer um artigo... um relato de experiência? Dentro desse âmbito, relato de experiência? Sim, perfeitamente. Como é que ele seria? A doutora poderia ou fazer um relato de algo que já aconteceu. Por exemplo, vamos ter como referência o ano letivo passado. A doutora pode fazer um relato de todas as situações em que encontrou relacionadas a isso ao longo do ano letivo passado. E depois explicar quais foram as saídas, né? Como é que ele conseguiu lidar com essa situação, o que fez, o que não fez, como fez. Né? Então, seria outra possibilidade. Começar a fazer isso a partir desse ano letivo. Por exemplo, pode criar uma caderneta, começar a registrar, porque se calhar o ano passado não conseguiu registrar essas coisas todas, né? Começar a registrar e tal, e no final do ano faz um registro já aí muito mais fundamentado, porque tem uma caderneta que permitiu fazer o registro de todas as ocorrências, que eu imagino que são várias. Então, e depois produzir um relato de experiência. Pode perfeitamente, doutora. Tá, obrigado. Ok. Então, avançando, e muito obrigado, doutora Ruth, por essa companhia.
Então, sobre o relato, como eu disse, ele tem a mesma estrutura de um artigo científico, ok? Resumo, introdução, enquadramento por aí fora, que são, então, na verdade, as diferentes secções. E aí, eu gostaria de falar um bocadinho sobre o funcionamento de cada uma dessas secções. Como eu disse, hoje vamos falar de duas: resumo e introdução, ok? Então, vamos lá. O resumo é o primeiro elemento de qualquer artigo, mesmo a resenha também usa resumo, ok? E normalmente o que tem no resumo? Você tem o objetivo, que é sempre o objetivo geral, ok? O objetivo geral do artigo. Você tem a metodologia, se tratando de uma experiência, de um relato de experiência. Por exemplo, a doutora Ruth acabou de falar da sua experiência. Não é uma metodologia, a metodologia não vai ser uma metodologia de investigação, vai ser muito mais uma metodologia de intervenção, por exemplo. Depois, quem participou, se fosse pesquisa empírica, seria a população em amostra. A seguir, quais foram os principais resultados e quais são as principais conclusões. Isso tudo deve ser dito, de preferência, no máximo, em 250 palavras. Então, quer dizer que o resumo é uma coisa breve, simples, simplificada, sem muitas voltas. O objetivo é esse, a metodologia é essa, quem participou foram aqueles, os principais resultados foram tais, as principais conclusões foram X. Acabou. Isso é o resumo. Esse resumo é assim em outros artigos e também é assim no relato. Trouxe um exemplo, ok? Eu vou ver aqui, vou mostrar-vos aqui. O título do artigo é As teleaulas de matemática durante o estado de emergência, experiências e lições. Esse é um artigo que foi publicado num dos números da Revista Angolana de Extensão Universitária, que é uma revista daqui da Escola Superior Pedagógica do Bem. Então, reparem o artigo. Este artigo relata a experiência da autora sobre o trabalho realizado com uma turma virtual, cujo objetivo foi o de compreender o alcance do desenvolvimento das capacidades de observar, anotar e analisar criticamente uma aula de matemática a partir das aulas emitidas pela televisão pública de Angola durante o período de estado de emergência, decretado pelo Estado angolano, fruto da pandemia do Covid-19. Trata-se de uma abordagem qualitativa, com recurso à observação e análise de conteúdos dos trechos produzidos pelos estudantes do terceiro ano do curso de licenciatura em ensino da matemática, portanto, cadeira de prática pedagógica no ICE de Luanda. Os resultados revelam que os estudantes aprenderam a fazer anotações, reflexões e análise crítica das aulas observadas. Das lições aprendidas, concluiu-se que o projeto de teleaulas foi uma oportunidade para os estudantes que frequentam a cadeira de prática pedagógica experimentarem uma alternativa pouco habitual de práticas. Esse exercício revelou-se benéfico desde o ponto de vista de motivação e aprendizagem para a profissão docente. Esse é o resumo de um relato de experiência. Aí fica bem claro que este foi um relato de uma experiência, que não é uma pesquisa como tal, vamos dizer uma pesquisa tradicional e empírica, mas foi uma atividade que a professora desenvolveu e, no final, relatou essa atividade. Pelo resumo, nós sabemos exatamente do que trata um artigo. Um resumo tem que ter essas características, qualquer resumo. E depois vamos, então, para a introdução. Na introdução, nós temos duas fórmulas para a introdução. Na primeira fórmula, nós dizemos, esse artigo trata do quê? Depois, quais são as motivações para ter realizado esse estudo? E por fim, qual é o problema dessa investigação? Qual é o problema que essa investigação queria responder, vamos chamar assim. Bom, em alternativa, podemos, em vez de usar a fórmula anterior, podemos dizer assim, qual é o assunto, o que se sabe a respeito desse assunto, aí estamos a falar do marco teórico, no caso, e o que é que se pretende trazer neste artigo. Então, são as alternativas de constituição da introdução. Bom, aqui temos uma outra introdução. Ela, como é muito longa, não vou ler toda, vou só ler o primeiro slide. Este trabalho é um recorte de uma pesquisa ampla, a qual o objetivo é responder à seguinte questão principal: que situações de aprendizagem o professor de matemática precisa selecionar para dirigir e propor a seus alunos, de modo a identificar e conhecer como o raciocínio proporcional é exercitado pelos alunos na resolução de problemas relacionados com a matemática, educação financeira crítica, com a temática educação financeira crítica, de modo a compreender as dificuldades que eles enfrentam e para ajudá-los a superar essas dificuldades. O estudo objeto deste recorte teve os propósitos de identificar, conhecer e analisar como se deu a apropriação de competências associadas à resolução de problemas de percentagem pelo exercício do raciocínio proporcional via o modelo de funções lineares. Como eu disse, essa introdução é longa, não vou ler toda, até porque vocês vão ter acesso aos PowerPoints, ok? Então, só para vocês entenderem. Só nesse primeiro slide vocês conseguem identificar do que trata, as motivações do estudo e o problema. No primeiro slide isso está claro. Então, essas são as características da introdução. Então, como eu havia dito anteriormente, essas eram as coisas que nós tínhamos preparado para hoje. Foi uma introdução sobre o que são artigos científicos e já uma introdução sobre um tipo de artigos muito específico, que são os relatos de experiência. No nosso próximo encontro,
Depois eu vou pedir a Neuza que me ajude a lembrar, que eu não estou aqui. Depois eu também as datas, tá? Então, mas no nosso próximo encontro, então, iremos continuar a falar sobre relatos de experiência e aí vamos avançar para as secções seguintes. Eu peço também que vocês façam esse esforço de olhar os slides que vamos enviar já amanhã, vamos enviar os slides todos dessa semana, okay? Como temos feito sempre assim, né? Os sábados enviamos os slides todos da semana. Então, amanhã vamos partilhar os slides todos da semana e vocês façam esse esforço de rever os slides, mas não só de rever os slides, mas também de ver outras coisas e se calhar prepararem-se para discutirmos um bocadinho. Vamos aprofundar até chegarmos ao ponto em que cada um de nós tenha um esboço mínimo do seu artigo de relato de experiência. E essa vai ser a dinâmica para todos os outros gêneros que nós preparamos para conversar convosco até ao final da jornada. Muito obrigado. Passo-vos a palavra, porque eu acho que algum de vocês deve querer se manifestar. Então, já vos devolvo a palavra. Se alguém quiser se manifestar, é claro. Se ninguém quiser também, então, Neuza, por favor, tomar as rédeas da situação. Muito obrigado. Nós queremos agradecer o professor, o Dr. Felizardo, por essa aula magna. Desculpa não estar a ligar aqui o meu vídeo. Deixa eu consertar aqui algo. Pronto, está a próxima aula deste curso, Gêneros de Escrita Científica, elaboração de um relato de experiência que falamos hoje. Será no dia 19 do mês de dezembro. Teremos 4 encontros, né? Hoje foi o primeiro, o segundo será no dia 19 de dezembro, o terceiro no dia 20 de dezembro e o último, então, no dia 22 de dezembro. E, assim, de forma bem pessoal, eu vou aqui agradecer os colegas que conseguiram, né, permanecer até o final da aula, pois, infelizmente, a internet às vezes faz-nos sair e entrar, sair, então quem sobreviveu. Queremos agradecer assim de forma bem pessoal. São eles o colega Cafela Antônio, a colega Ana Cláudia, o colega Antonino Francisco, a colega Eucácia Freitas, a colega Gabriela Marina Miguel, a doutora Isabel Couto Francisco, o colega Lando Pedro, a colega Leonora e o colega Pedro Lamborne. A todos agradecemos muito pela presença e voltar a lembrar que visitem a nossa página no Facebook, Portal Pensador, para nos conhecerem cada vez mais e também acedam ao link do nosso grupo no WhatsApp para melhor interagirmos, talvez questionarem, sugerirem, né, fazerem alguma avaliação. Essa interação é sempre bem-vinda, então esperamos por vocês. E como não podia deixar de faltar a foto do final da aula, né? Reitero que... Antes de irmos para a foto, a professora Adélia estava com a mão levantada. Acho que podíamos deixar a professora Adélia falar ainda. Sim, professora Adélia, por favor. Para ouvir-me? Eu não sei se... Sim, conseguimos ouvir. Já me estão a ouvir? Já sim. Sim, muito boa tarde. Não, eu estaria a levantar a mão porque desde ontem que não vem a saudação para mim, estou sempre na aula. Incluso tirei a foto da família, só para quebrar a silêncio. Obrigada por reclamar. Claro, tá bem. Tchau, obrigada. Pedimos desculpa pela discriminação. Isso. Tá bem, não tem problema, obrigada. Então, assim, de forma bem pessoal, também agradecemos a doutora Adélia por estar aí conosco até o final. Agora vamos então fazer a foto de família. Então, por hoje é tudo, terminamos com a aula de hoje. Amanhã temos a última aula do curso de Comunicação Científica 2 e esperamos por todos, né? E o Portal Pensador agradece. Até lá, continuem pensando em ciência para fazermos ciência.